Boa noite, galerinha! Aqui estou eu, Andrew Bini, para fazer mais um vídeo para vocês sobre ovinos e caprinos, endoparasitas que acometem eles, um grande problema que tem os ovinos e caprinos. Hoje vocês vão gostar do vídeo que nós vamos fazer aí. Só não esqueça de deixar seu like aí e se inscrever no meu canal, que nós estamos precisando, né? Eu ajudo vocês e ajudam eu. Quê? Tem que ser sério? Ah, não é para o YouTube? Ah, beleza, então vou fazer um bem serião então. Boa noite a todos, meu nome é Andrew Bini, meu grupo é a Fernanda, Miguel, a Carol e o Guilherme. Nós vamos falar sobre endoparasitas em ovinos e caprinos. E o conceito de endoparasitose é que os endoparasitas eles são vermes internos, ectoparasitas são externos, como o carrapato, e os endoparasitas são internos. O nosso trabalho é sobre eiméria, coccidiose e eumintose. Eles são muito parecidos à forma de diagnóstico, de tratamento e de prevenção dessas verminoses. O que acontece? O ovino e o caprino, o ovino é um animal mais dócil, é mais fácil de trabalhar, ele é mais, não tem tanto problema. O caprino, o problema de cabrito é cerca e vermes. Eles não têm outra coisa assim que influencia tanto quanto a verminose. Por eles gostarem muito de comer broto, né, o pasto fresquinho, eles têm um costume, né, um jeito do pastejo que é comer sempre os brotos mais rasos assim. Então eles comem, eles abaixam o pasto e fica os brotinhos né, lá no chão. Aí quando brota ele vai e come, ele não deixa o pasto vir. Você pode ver nas passagens quando tem muito, o animal fica num lugar só, tem umas partes que o pasto está alto, desse tamanho, e tem umas partes que o pasto está baixinho. Então onde está alto ele não quer comer ali por cima, ele quer comer lá embaixo os brotinhos, onde ele pastou ontem. Então por isso que um dos problemas piores deles é a verminose, que daí fica muito fácil deles coletar o pasto infectado com ovos. É um dos principais problemas, na minha opinião, é o principal problema da produção de ovinos e caprinos é as verminoses, por causa desse costume. Esse parasitismo da facíola, eumintos, eles causam grandes prejuízos na produção, tanto é que é um dos maiores limitantes na produção de ovino e caprino, porque não tem tanto... não tem um investimento na produção de um ovino e caprino. Geralmente quem opta por ter um rebanho de ovinos e caprinos, ele pensa, um animal pequeno vai comer pouco. Mas não, o carneiro principalmente, ele come quase a mesma coisa que uma vaca. Então ele precisa de uma pastagem adequada. No confinamento também, bastante a comida de qualidade, para ele expor todo o seu potencial. Na produção, nas fases da produção, os mais afetados são os animais mais jovens. Aqui nós temos um exemplar de um animal que tem uma tendência a ter uma parasitose mais fácil, por causa que ela é novinha, não tem tanta resistência quanto aos parasitas. Então quando ela tem contato, o parasita tem mais facilidade de causar dano a esse animal e gerar uma parasitose intensa. Até mesmo porque quando o animal desmama, ele fica com pouca oferta de alimento, né? Não tem mais o leite.
Então ele começa a comer tudo que vê pela frente, até um tanto por curioso, e também um pouco por causa que ele tá com fome, né? Ele quer comer, então ele come muita porcaria, muita coisa do chão. Tende a ter uma parasitose um pouco mais fácil. Então o sistema imunológico dele está tendo contato com isso, então é mais possível que ele tenha uma contaminação, uma infestação grande, tanto os animais novinhos quanto os animais mais velhos, que o sistema imunológico vai definhando, então chega um ponto que ele tem uma predisposição maior a ter uma verminose. Aqui nós temos a boca de um animal que já perdeu todos os dentes e tem dificuldade para coletar o material, por isso ele tem uma tendência maior a ter a parasitose. Essa é uma cabra bem velha que já perdeu tem só os pedacinhos do dente ali. Um sinal que esse animal nessa fase ele tem mais tendência a ter uma parasitose. Além do estágio de vida que se encontra o animal, também a raça pode gerar uma predisposição e gerar problemas na produção, devido a umas raças serem mais resistentes aos parasitas, outras raças não serem tão resistentes. Ter uma produção melhor, mas precisarem de um manejo ou um investimento maior para produzir. Então, esse aqui nós temos um exemplar da raça Boer. Ele foi desenvolvido no sul da África. É um cabrito muito dócil, vocês podem ver, está aqui junto comigo aqui. Tem um ótimo desenvolvimento de carcaça. Essa raça, por ser uma raça muito desenvolvida, ela tem a tendência a ter mais susceptibilidade aos endoparasitas. E até mesmo aos ectoparasitas, mas os endoparasitas atacam muito essa raça, porque ela tem uma resistência menor, por ser uma raça muito desenvolvida. Então aqui nós temos uma cabra da raça Boer mocho. Vocês podem ver que ela é um pouco mais agitada. Ela já não é tão mansa, ela já não deixa passar a mão, não vem na gente. Porque essa raça foi desenvolvida no sul de Teixeira Soares, por mim. Onde eu adquiri animais mochos, que tinham a genética mocha. E comecei a cruzar com o Boer. E ela é uma cabra mais resistente. Ela tem mais resistência a parasita, até a alimentação dela não precisa ser tão balanceada. Consegue desenvolver, podem ver que é uma cabra grande, de porte grande. Ela tem um rendimento de carcaça parecido com o do Boer, mas por ela ter essa raça dos cabritos comum, digamos, ela se torna um pouco menos dócil e um pouco mais resistente aos parasitas, coisa que o Boer não é tanto. Então é um cruzamento, digamos, que rende bastante pra gente, sim. Então, aqui eu fiz uma comparação do animal que é mais resistente aos ectoparasitas, endoparasitas, e até mesmo a dieta mais pobre, que é uma cabra com raça Boer, né? Ela tem um cruzamento com Boer, e uma cabra da raça francesa comum, ela mais conhecida aqui no Brasil como SRD. Essa raça ela é muito resistente aos parasitas, ela não tem essa tendência a ter parasita toda hora. A alimentação dela pode ser uma alimentação mais pobre, com pasto seco, essas coisas ela consegue desenvolver. E os ectoparasitas tendem a pegar menos nesses animais comuns, assim. Ela pode ver que ela é um tamanho menor,
o rendimento de carcaça dela é menor, mas porém ela tem uma resistência maior. Então, dependendo do sistema que vai ser criado, você pode optar por um animal comum, né? Dependendo da pastagem, que você tem essas coisas. Ou você pode, se for um confinamento, algo mais, digamos, manejo mais técnico, você pode optar pelo boer. O boer ele tem a necessidade de ter uma alimentação balanceada, pouco contato com ectoparasita e endoparasita. É um animal, dependendo do sistema de manejo, você vai escolher a tua raça para tentar ter menos prejuízo ou ter mais lucro no sistema que você cria os animais. O principal problema da verminose é o manejo, o jeito de trabalhar com os animais. Eu conheço propriedades que não têm problemas com verminose, mas como não tem, o principal problema é cerca e vermes para uma cabra. É que assim, o manejo de pastagem, pro caprino ele tem que ser muito intenso. A pastagem pro caprino, ela tem que ser, o ovino caprino, eles têm que passar naquele pasto, o pasto tem que ter no mínimo 20 a 30 centímetros de altura para ele andar, para não procurar comer próximo ao solo, comer as pontinhas por cima. Ali é mais difícil uma larva, ou que é a forma infectante, ou um ocisto, subir até na ponta. Quanto mais alto ele comer, menos infestação ele vai ter. Aqui nós temos um exemplo de pastagem ideal para os caprinos, que seria a pastagem aqui, ó, próxima do joelho, aonde o animal não precisa se abaixar lá embaixo lá para comer. Ele consegue comer nessa altura aqui, ó. Ele consegue pastejar os brotos. Ele precisa coletar o material lá no chão, que é no chão onde está o parasita, perto das fezes, né? Junto com as fezes, ele vai coletar o material perto do solo e ingere os ovos. Então aqui é um exemplo de pastagem ideal, onde não aparece meus pés. É o jeito que seria esperado para o pastejo dos ovinos de caprinos. O que acontece? A maioria das produções de ovinos que eu vejo pela região são aquelas pessoas que têm 10, 15 animais, criam eles nos gramadão, assim, potreiro, e animais perdidos de verme. O que acontece? Come próximo ao solo, dá errado. Ali tem muita contaminação. Ele mesmo defeca, ele come aquele broto com a larva ou com os ovos e se infesta de novo. Fica aqui, pisa aqui e é muito baixinho. E os animais passam aqui, defecam nesse local. Na hora do pastejo eles vêm e comem os brotinhos muito próximo do solo, ingerem esses ovos, desenvolvendo uma parasitose. Isso aqui é uma das principais e piores fatores que geram a verminose dos animais, que é a pastagem de potreiro, aquela pastagem rasteira, grama. Quando é muito baixinho, excesso de animais, pisoteio, gera esse ponto negativo na pastagem. É uma pastagem rústica, aguenta inverno, verão. O problema disso é a verminose que gera nos animais, porque o ovino e o caprino, eles têm a necessidade de pastar próximo ao solo, para tentar pegar os brotos mais novos, né? Pastagem fresca. Então eles sempre fazem uma mancha assim, ó, aqui é uma mancha um pouco mais alta. O que acontece aqui, o animal defecou aqui, ele não gosta por causa do cheiro, ele vai vir aqui nessa parte que é uma graminha baixinha para comer
o brotinho, ele sempre vai estar brotando, sempre ele vai estar comendo naquele local. Então ele gera toceiras assim que fazem errar. Aqui, ó, como nós podemos ver, ele gera esses matos assim, toceiras. Ali tem bastante toceiras nesse terreno aqui, que é um ponto negativo que faz mal para o ovinho e o caprino, gerando muita verminose neles. Então, aqui nós temos um exemplo de uma pastagem que não é a ideal para a produção de caprinos e ovinos, que é esse pasto rasteiro, assim, ó. Ele é muito baixinho. O animal ele vai vir geralmente gramados assim, quando é grama, o animal ele vem aqui e começa a querer comer esses brotinhos bem próximo ao solo, ó, não dá, eu ponho a mão, parece minha unha ali. Então é um pasto que não é ideal, que o animal defeca nesse lugar e libera os ovos aqui, aí no pastejo os ovos sobem na folha, ele ingere, ó, aqueles ovos e desenvolve uma verminose. Essa pastagem aqui, que na verdade é potreiro, grama, né? Não é tão ideal. Nós temos também uma pastagem, tem uma mancha aqui que eu achei de Tifton. O Tifton ele é um pasto que está dessa altura, assim, dá mais que 1 palmo de altura. E aqui, devido ao pisoteio, excesso de animais, ele ficou baixinho, rasteiro. Isso aqui é uma das piores coisas que tem para o animal desenvolver uma parasitose. De novo, aonde que não tem problema? Confinamento. Confinamento, você fornece no coxo a alimentação. A água desses animais ela é uma água fresca. Então é mais difícil de ter contato com as larvas, fazer o ciclo, né? Ele pegar e fazer o ciclo certinho para infectar os animais. Então, confinamento é ótimo e tem o sistema semi-intensivo, que o animal come no coxo e vai a pasto no decorrer do dia. Quando o proprietário é um cara caprichoso, um cara que investe na produção, não precisa ser uma produção grande, poucos animais, mas ele investe, ele tem uma facilidade, ele ganha nessa parte tendo menos verminose nos seus animais. Por quê? Porque ele trabalha mais o pasto, ele aduba o pasto, ele faz rotação de pastejo, então o animal não vai pastar todo dia no mesmo lugar. Quando ele volta, tipo, um exemplo, eu conheço produções de 10 dias, o animal pasta nesse piquete aqui hoje, daqui vai nesse, vai. Quando no 10º dia, ele chega no primeiro piquete, no 11º dia, ele vai no primeiro piquete de novo e começa a pastar todo dia num piquete diferente. Então ele vai pastar e vai, né, defecar ali, vai liberar os oxigenos no ambiente. O que acontece? Liberou no ambiente, ele vai fazer toda essa rotação, até lá pode vir sol, chuva, o que pode matar, impedir ou segurar, né, um pouco, reduzir o desenvolvimento dessas larvas, desses oocistos. Então nessa rotação ele demora. E nesse tempo, por exemplo, a larva está subindo no pasto. Dá uma chuva, a chuva tem a tendência de lavar esse pasto, né? E o sol começa a bater aqui, começa a secar. Então diminui bastante o desenvolvimento, mas o principal é o animal pastar por cima comer os brotos mais altos, né? Mais altos, para não ter tanta contaminação, tanto contato com o solo. Rotação de pastejo também é muito bom. Sistema de confinamento dá certo, porque reduz quase 100% a infestação. Pode ter um contato, sim, mas vai ser bem mais difícil. E investimento. O manejo é tudo.
em todas as produções, não só no ovino caprino, mas no frango, no gado de leite, a produção de aves tão tecnificada, está na frente por causa disso, por causa do investimento que eles têm na produção. Os parasitas do nosso trabalho são coccidiose, eumintose e eiméria. É basicamente a mesma coisa, você consegue prevenir todos esses três com manejo. Não tem a necessidade, tipo, a necessidade principal é você diagnosticar qual é o problema que você tem na propriedade. Como é que você faz isso? O certo é você coletar, mesmo os animais estando sadios, né? Você coleta aí as fezes dele e faz uma contagem de ovos. Fez a contagem de ovos, lá no laboratório eles vão contar a infestação e qual é o parasita que tem na tua propriedade. A partir desse diagnóstico, você pega e você vai escolher qual é o anti-eumíntico que você vai utilizar na tua propriedade. Tem doramectina, ivermectina, eprinomectina, albendazol, levamisol. Existem N antieumíticos para você utilizar. O qual que você vai usar? Aquele que é indicado para aquela infestação que você tem na sua propriedade. Porém, o animal ele tem que ter resistência a esses parasitas também. Tem que ter contato para ele ter resistência. Dependendo da infestação que você tiver, não precisa você usar o anti-eumíntico dose alta. Você pega e dá por exemplo, usa monenzina, um promotor de crescimento, onde o animal vai ficar mais forte, vai aproveitar melhor a alimentação e vai combater, dependendo da infestação que você tiver. Às vezes, uma infestação pequena é boa para a produção. Uma infestação muito grande vai gerar muito prejuízo ao produtor. Uma forma de você diagnosticar parasitismo, os parasitas, né? Se o animal teu tá com uma endoparasitose, é você fazer o teste da FAMACHA, que você pega no olho do animal, puxa, dependendo da coloração, você vai ver o grau de infestação da tua propriedade. Que o que é? Você vem no olho do animal e olha a mucosa dele. Essa está com a mucosa bem rosadinha, bem irrigada. É um sinal que ela não tem parasitose ou ela tem uma parasitose moderada. O que é bom, porque a parasitose moderada ela tende a gerar resistência no animal. O teste da FAMACHA se resume nisso, de você vir aqui na mucosa dela e olhar como está, se ele está rosa, está mais claro, tem que ter uma boa irrigação. Verdade. O que eu acho sobre isso? Se você for fazer a FAMACHA e diagnosticar, ver que o teu animal está contaminado, pode ser branda, pode ser grave a contaminação, mas já vai estar contaminado. Você não pode esperar o animal ficar magro, caquético, desidratado, para você ir lá e tratar ele. O certo é você ver o manejo que você tem e ver como que você vai fazer. Como que você pode fazer isso? Faz uma contagem de ovos. Beleza. Fez a contagem de ovos. Descobriu qual é a tua infestação, qual parasita você tem na tua propriedade. Você pega e faz o tratamento. Dali 30 dias, você vai e faz de novo. Beleza.
os animais estão limpos, não precisa fazer de novo, né? Porque pode ser que tenha infestado de novo também. Deu problema, tá com infestação, faz o antihelmíntico de novo. Beleza, mais 30 dias vai. Só que se você estiver tendo um problema de infestação, cada 30, 20, 60 dias você está tendo uma infestação, o problema não é o antihelmíntico. O problema é a contaminação do teu sistema. Você tem que procurar melhorar o sistema de produção, porque não é aceitável um animal ter contaminação cada 30 dias. Tem gente que fala assim, não, você tem que trocar de antihelmíntico. Usa a ivermectina hoje, donamectina amanhã, albendazol depois da manhã, né? Ivermectina hoje, donamectina daqui 30 dias, daí na próxima aplicação, albendazol, quando tiver outra infecção. Isso não é o padrão correto. Porque você ficar trocando de princípio ativo sem uma base, sem saber o que você tem na propriedade, ou ficar trocando sem... Você tem um pasto muito ruim, baixinho, você não tem dinheiro para investir na produção, mas daí você vai ficar gastando muito dinheiro com antihelmíntico e o teu animal não vai ter uma produção. Então é melhor você tem 20 animais, diminui para 5 e trabalha com esses 5 bem trabalhado, né? Você tem 100 animais, diminui para 20 e consegue tirar muito mais de 20 animais do que pouco de 100. Não tem lógica. Então, aí você varia de propriedade para propriedade. Pode ser que numa propriedade num lugar você tenha muita infestação, mesmo com o manejo de uma pastagem boa, o confinamento, né? O teu confinamento tem muito caramujo, por exemplo, caramujo para facíola, ele é o transmissor, então ele pega o ocisto, transforma na larva e rédea, aí essa rédea é a forma infectante e infecta o teu animal. Então esse é um caso à parte, você vai ter que fazer cada 60 dias, cada 6 meses, dependendo da infestação, você faz a contagem de ovos para você saber o que fazer. A famacha, ela vai pegar o animal quando ele já está muito debilitado, digamos. Pode ser que pegue no começo, mas você não vai saber também qual é o parasita que está infestando a tua propriedade. As formas de diagnóstico é o mesmo tratamento e a prevenção. É tudo junto, tudo se resume na contagem de ovos. Contagem de ovos para você, como que você vai fazer? Contagem de ovos para você saber o que você tem na sua propriedade e qual é a infestação, se tem a necessidade de tratar ou não. É um diagnóstico rápido, né? O teu animal não vai morrer, porque você pode fazer o diagnóstico depois. Você vai, faz um swab do estômago, coleta as fezes do animal depois que ele morreu. Você vai ver na medula óssea, dependendo da infestação, pode ter alteração. O abomaso pode ter alteração também. Só que eu defendo a ideia de que é mais fácil você fazer contagem de ovos. O diagnóstico pode ser feito por necrópsia, mas já é tarde, né? Depois que o animal morreu. Ou você vai fazer a necrópsia, mas com a contagem de ovos você consegue ver o grau de infestação que tinha esse animal. Então é mais fácil. Essa é uma forma de diagnóstico. O tratamento para verminose é o antihelmíntico, né? Ivermectina, donamectina, vários tipos. E a prevenção é você fazer contagem de ovos anualmente. Numa propriedade que não tem problema com infestação, você tem que fazer anualmente. Porque é muito mais fácil você fazer uma contagem de ovos, custa barato. Se um animal tem, todos têm, né? Não necessariamente, mas
se você for lá escolher um animal mais novo, 5 animais, você tem 50 animais, escolhe 5. Um mais novo, um com 1 ano, com 2 anos, um animal idoso. Se um desses animais tiver, os outros também podem ser uma contaminação maior ou menor, mas tem também. Então é mais fácil de você prevenir. E manejo. Contagem de ovos e manejo. Manejo, pastagem adequada, não deixar lotação de animais, muitos animais num piquete só. O animal tem que comer, ele tem que ter uma... Não adianta você gastar com antiomítico, com desverminante, sendo que você não tem dinheiro nem para você... Não tem condição de você dar uma boa alimentação para o animal, então uma coisa não vai resolver a outra. Tratamento para verminose é caro. Uma contagem de ovos de uma amostra é R$30. 1 litro de ivermectina tá R$1.000. Então não tem comparação uma coisa com a outra. E sendo que você vai ser mais assertivo com a contagem de ovos. Pode ser que você tenha necessidade de fazer uma ivermectina. Às vezes um albendazol, que é mais barato, vai resolver teu problema no lugar da ivermectina, que é caro. Tem tudo isso. Mas é basicamente isso. Manejo, pastagem, confinamento tem pouco problema, mas o manejo, pastagem adequada e água limpa, essas coisas assim, que vai diminuir o contato do animal com os ovos. Beleza? Eu acho que era basicamente isso. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixa seu joinha lá e deixa nos comentários aí, vou deixar o link aí embaixo aí para vocês deixar ideias de novos vídeos e desafios para mim fazer aí. Um abração, boa noite a todos e até a próxima.